paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Mateus capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista não estava duvidando de Jesus. Olha, eu batizei o Messias. Eu vi que aquele era diferente. Eu vi que aquele tinha um chamado de Deus. Mas quem está fazendo todos esses milagres? É aquele que eu batizei? Ou eu devo esperar uma outra pessoa? Quem está fazendo? Ele queria saber se era realmente Jesus que fazia aqueles milagres, não que ele estivesse duvidando. Quem é? Entendeu? Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Não é Elias, não é reencarnação. Quando Jesus fala Elias, é uma referência em autoridade, em profecia, em verdade. Todas as atitudes de Elias, todas as palavras de Elias foram inspiradas por Deus, foram executadas de acordo com a vontade de Deus. Elias era servo de Deus, João Batista também servo do Deus Altíssimo. E quando Jesus fala, aqui neste mundo, ninguém é maior do que João Batista, mas no reino dos céus, o menor será maior do que ele. O que Jesus quer dizer isso? Que nós hoje estamos pregando o Evangelho, a vida de Jesus. João Batista não pregou. Por isso que nós, no reino celestial, seremos maiores do que João Batista. Porque João Batista não pregou o Evangelho. Deus deu essa incumbência para nós. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. As pessoas nunca estão contentes, né? João Batista, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Esse cara tem demônio, é endemoniado. Jesus vem, come e bebe com as pessoas que precisam de cura, de libertação. Esse é comilão, beberrão, fanfarrão. Como julgam, né? Julgam tudo errado. Por que não vai se aproxima?
vai saber quem é, vai saber o que faz, vai ver o que está ensinando, para depois tirar conclusões. Não, fala o que não entende, repete o que não ouve. É incrível, né? Como as pessoas são, julgam. Cuidado, viu? Julgamento errado, Deus já falou. Não julgueis, para que não sejais julgados. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por que Jesus fala que haverá menos rigor para estas cidades do que para esta geração? Porque estas cidades não ouviram falar de Jesus, não tinham as leis, não tinham conhecimento. Então, por um lado, há uma certa inocência, uma certa ignorância. E Deus então não leva o tempo de ignorância. Agora, esta geração sabe o que é errado e faz o quê? Corre atrás do errado. Sabe o que é certo e faz o quê? Se desvia do certo. Conhece Jesus, ouviu falar de Jesus e faz o quê? Se desvia de Jesus. Por isso, esta geração será tratada com muito mais rigor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Corre atrás de Jesus, se apegue a Jesus, você vai ver que todos os problemas que nós temos, talvez ele não dê solução imediata, de um dia para o outro, não. Talvez a situação complique, piore, mas tenha certeza de uma coisa: Jesus está contigo. Capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os que não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eles estão criticando porque Jesus colheu espigas. Ele colheu para comer, o texto é bem claro. Você está com fome, o que você faz? Não, hoje é sábado, eu não posso comer porque eu vou ter que pegar o garfo, colocar no arroz e trazer até minha boca. Isso é trabalho? Jesus, ele colheu para comer.
ele não colheu para vender, ele não colheu para negociar. E mesmo se ele tivesse feito isso, o sábado é para ele, não é ele para o sábado. Eu fiz o sábado para vocês disporem de algumas horas, disporem de um dia para me adorar, para me buscar, para ler a minha palavra, para me louvar. Entendeu? Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. É o mesmo caso. Eu estou aqui, estou orando a Deus, estou lendo a palavra do Senhor, é o meu momento de adoração a Deus. Aí meu animalzinho cai lá, se machuca, ou ficou preso em algum lugar. Não, hoje é sábado, eu vou deixar meu animalzinho sofrendo? Viu como as pessoas leem e interpretam errado? Foi isso que Jesus veio fazer. Vocês estão lendo a minha palavra e vocês estão interpretando totalmente errado. Vocês não têm conhecimento, vocês não têm entendimento de tudo que eu disse. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Entendeu? Estamos que? Esperando Jesus. Amém? Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. É por isso que eu falo, não brinca com o Espírito Santo de Deus. As blasfêmias, quando você fala que o Espírito Santo de Deus fez algo quando ele não fez, e você fala que ele não fez quando ele fez. Você não sabe do assunto? Fica quieto, fica de boca fechada. Tá? Às vezes erramos muito em pensamento.
Nosso pensamento é o maior traidor. Nossa língua também, ela fala o que o nosso coração está cheio. Por isso temos que ter muita bondade no coração para não falar besteira. E essas pessoas que criticavam Jesus, que eram contra Jesus, não tinham o Espírito Santo, não tinham a visão de Deus. Por quê? Porque não queriam. A visão deles era: eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho riqueza, eu tenho fortuna, eu tenho fama. Então a riqueza, a fortuna e a fama cegaram esses fariseus, esses escribas, e eles não, a ponto deles não conseguirem ver Jesus. E o pior, que eles não viam e também não deixavam e não deixam até hoje as pessoas verem Jesus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quantas bobagens a gente fala, inocentemente, sabe, culpadamente, falamos besteira o tempo todo. Por isso, temos que vigiar no nosso palavreado, temos que vigiar nas nossas conversas, temos que vigiar constantemente. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, para estes escribas e fariseus, ele não se revelou: eu sou Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, o Messias que foi dito lá por Moisés e os profetas. Não, de jeito nenhum. Eles estavam cegos, preocupados com o mundinho deles, como eu já disse, com a fama, com a fortuna. Eu quero estar lá no alto porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então você continue, porque eu, Jesus, não me revelo a vocês. Tá? No dia que vocês perceberem quem eu sou, cuidado, pode ser tarde demais. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Tá certo? A pessoa está no mundo, a pessoa vai para a igreja, conhece Jesus, aceita Jesus como Salvador. Passado um tempo, ela sai da igreja, vai para o mundo. O estado dela é 7 vezes pior. Ela fuma, ela bebe, ela fala palavrão, ela não quer saber de mais nada da igreja. Não se veste direito, anda sujo, maltrapilho, um monte de coisa. Aí você olha, aquela pessoa, ela estava numa situação, mas agora é uma situação deplorável. O que Jesus disse há 2000 anos atrás se cumpre até hoje. É só você ver e ouvir.
Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Viu? É só você fazer a vontade de Deus. Você tem um irmão mais velho. Quem é teu irmão mais velho? Jesus Cristo. E aqui esse texto fala: Maria teve Jesus gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas ela teve outros filhos. E esses filhos, com a mãe Maria, foram lá falar com Jesus. Os meus irmãos, a minha irmã, a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então precisamos fazer a vontade de Deus para que possamos ser cada vez mais chamados de filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo.